A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos os amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, para transmitir uma palavra ao seu coração. Hoje, o texto bíblico está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. O texto bíblico diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que te cabe. E ele repartiu os bens. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos apacentar porcos. Ali desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ao longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cerrado ou cevado. Comamos e regozijemos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Graças a Deus pela leitura da palavra. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Temos aqui a parábola do filho pródigo. Um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, em especial dos Evangelhos. Uma passagem bíblica maravilhosa, muito conhecida. Uma passagem que é contada por Jesus numa parábola. Uma parábola que se divide em 3. Filho pródigo, dracma perdida e ovelha perdida. Uma parábola que nos traz lições maravilhosas para as nossas vidas. Esta parábola aqui fala de 2 filhos. Um homem que tinha 2 filhos e o mais novo, o mais moço deles, resolve sair da casa do pai. Pede uma parte da herança para aquele homem e vai. Caminha para uma terra muito distante, uma terra desconhecida. E a Bíblia vai dizer para nós que lá naquela terra ele vai se desfazer de tudo aquilo que o pai havia lhe dado. Todos os bens. Dia a dia gastando, talvez com amigos, talvez em prostíbulos, andando pelas noites, andando por vários lugares. Lá vai dissipando, vai desfazendo de todos os bens materiais que o pai tinha concedido para ele. Chega o momento que esse homem começa a passar necessidades, ele começa a perceber que já não tem mais como viver. Aí então vai procurar um emprego, um trabalho. Alguém, tendo misericórdia dele, vai oferecer para ele um emprego que era indigno para todo judeu. Cuidar de porcos. Porque porcos, aos olhos dos judeus, era um serviço, ou cuidar de porcos, era um serviço indigno. Até porque o porco, na cultura judaica, era um animal imundo. E ali ele vai precisar estar cuidando daqueles porcos, apacentando. Não apenas isso, também o porco se alimentava de alfarrobas, pequenas frutas que eram lançadas para eles. E ali também nós vamos entender que esse jovem vai estar passando por tanta necessidade
que vai precisar dividir da comida dos porcos. Aquele que era acostumado a comer no banquete, na mesa do pai, aquele que era acostumado a sentar-se na mesa com o pai junto com os empregados e ali desfrutar do melhor, ali estar junto na presença do pai com regalias, com um banquete maravilhoso à sua frente, agora estando lá embaixo, comendo com os porcos, na humilhação, estando ali na sujeira, estando num lugar fétido, estando totalmente imundo juntamente com aqueles porcos. Nessa situação, esse jovem, diz a Bíblia, que ele vai de repente cair em si. Ele vai olhar para dentro dele, vai observar aquela situação e vai dizer: meu Deus, eu aqui nessa situação, sujo, fétido, imundo, comendo, se alimentando com porcos, quando na verdade eu poderia estar lá na casa do meu pai. Eu poderia estar sentado na minha cadeira, junto com os meus amigos, com os empregados, com meu irmão, com meu pai, com minha mãe, mas estou aqui nessa situação. Aí então, a Bíblia diz que ele vai cair em si, levantar-se e vai ir ter com o pai. A Bíblia diz que ele vai então para a casa do pai, porque ele sabe exatamente o caminho. E todo aquele que cai, todo aquele que sai da casa do pai, ele sabe por onde é o caminho. E ele vai voltar. E quando ele está voltando, é interessante que aquele pai não está desapercebido. Aquele pai não está alheio. Pelo contrário, aquele pai parece que está lá, esperando aquele filho chegar. E quando o filho vai se aproximando, quem toma a atitude de ir abraçá-lo não é o filho, mas é o pai, que vendo ao longe, porque o pai vê tudo, vai logo ao encontro daquele filho. E a Bíblia Sagrada diz para nós, irmãos, essa passagem linda, maravilhosa, que o pai abraça aquele filho. Imagina um abraço apertado, imagina um abraço com lágrimas, abraçando e beijando aquele filho. O desejo do pai era encontrar com ele. O filho abraça o pai. Eles vão para dentro daquela casa, daquela fazenda, e ali aquele pai dá uma ordem para que pegue a melhor roupa que está guardada, o anel no dedo, a sandália para colocar nos pés, para que matem também o bezerro que estava sendo preparado há tempos, o bezerro cevado, que estava sendo cuidado, que estava sendo zelado para esse dia, porque aquele pai tinha esperança de que esse filho fosse voltar. Aquele pai alimentava em seu coração a esperança de que aquele filho fosse retornar para casa. E é assim uma verdade para mim e para a tua vida, porque o pai nunca desiste de nós. O pai sempre está de braços abertos para receber aqueles que um dia saíram da casa do pai. Mas nessa palavra aqui, irmãos, Deus colocou algo no meu coração. Qual é a minha escolha e a tua escolha? Uma vida de ilusão ou uma vida de verdade? Por quê? Porque esse jovem, ele encontrou pelo menos 3 ilusões. 3 ilusões quando ele saiu da casa do pai. Quando ele saiu da casa do seu pai, a primeira ilusão que ele teve era a ilusão de falsa liberdade. Porque ele pensava estar liberto, quando na verdade ele ia se tornar um prisioneiro. Quando na verdade ele ia se tornar um escravo. Quando na verdade, pior do que ser um escravo, ele ia se alimentar de alimento de porcos. Então aqui ele tem uma falsa liberdade. A primeira ilusão daquele que sai da casa do pai, daquele que sai da presença de Deus, daquele que um dia escolhe desviar-se dos caminhos do Senhor, é uma vida de falsa liberdade, é uma vida de ilusão. Por quê? Porque muitos dizem: eu vou sair da igreja, porque não pode isso, porque não pode aquilo, na igreja não pode beber, porque na igreja não pode se vestir de tal forma, porque eu sempre tenho que estar na igreja, sempre tenho que estar na casa do pai. E muitos pensam que isso é um aprisionamento. E quando na verdade você estar na presença de Deus é ao contrário, é uma liberdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando na verdade a Bíblia diz, irmão, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32, João 8,36. Ou seja, a verdade é aquele que está na presença de Deus. A liberdade encontra aquele que está na presença do Senhor. Alguém já disse assim: mas eu não vou ir para a igreja porque tem que ficar aprisionado, ser escravo, escravo da religião, escravo de estar aí muitas vezes nos cultos sempre.
Irmãos, escravo é aquele que está no vício das drogas. Escravo é aquele que está aprisionado pelos vícios. Escravo é aquele que está aprisionado por problemas sentimentais, muitas vezes, que estão no coração dessa pessoa, escravizando. Escravos são aqueles que estão escravizados pelas religiões que cegam, religiões que oprimem. Escravos são aqueles que são escravos do sistema mundano, aqueles que são levados e guiados por aquilo que o mundo diz, por aquilo que o mundo dita. Esses são escravos, aqueles que acreditam em teses como teses da evolução, aqueles que acreditam e aqueles que dependem deste mundo tenebroso. Mas aquele que serve a Jesus, ele não é escravo, pelo contrário, ele é liberto. Ele é liberto porque ele não está mais sob o domínio de Satanás. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, com D minúsculo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandeça a luz do Evangelho. Então muitas pessoas andam cegadas pelo inimigo, até tem vontade de mudar, tem vontade de se transformar, tem vontade de buscar, mas o inimigo está escravizando. Quantos nesse momento estão sendo escravizados pelo diabo? Escravizados por vícios, escravizado por drogas, escravizado não apenas por isso, escravizados por dogmas e religiões que cegam. Quantos estão vivendo aqui numa falsa liberdade? Aqui a ilusão de pensar que a liberdade é fazer o que quer, e muitas vezes está sendo escravizado. Nós na pós-modernidade hoje, aqueles que dizem que não podemos ter regras para viver. Há muitos por aí que dizem que a partir de agora, a nova ordem, eu posso dizer para você, não apenas isso, a nova era, eles pregam que o homem não precisa ter regras, o homem não precisa ter mandamentos, o homem não precisa viver debaixo de leis, mas a lei que Deus coloca, a lei é uma forma de proteger-nos. Os mandamentos que Deus coloca para o homem é uma forma de cuidar desse homem. Porque se o homem e a mulher começar a viver sem leis, sem regras, isso daí não é liberdade, é libertinagem. E libertinagem, ao invés de libertar, aprisiona. Ou seja, o homem começa a se tornar um animal. Ele começa a viver como um animal. Imagine se não tivesse regras na sexualidade. Imagine se não tivesse regras no âmbito moral. O que aconteceria? O homem se tornaria como um animal. Por isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, porque nos últimos dias os homens vão ser avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Essa é a característica dos últimos dias. Muitos pensam que estão libertos, quando na verdade estão aprisionados. O filho pródigo, o filho mais novo, pensou que estava numa falsa liberdade, quando na verdade se tornou preso e escravo daquele sistema. A Bíblia Sagrada vai mostrar aqui que a segunda ilusão desse jovem, que isso foi uma escolha dele, uma escolha totalmente opcional dele. Ele decidiu sair da casa do pai e viver a sua vida. E muitos hoje também decidem, não quero mais igreja, não quero mais evangelho, não quero mais pastor, não quero mais ser crente, não quero mais ser servo de Deus, e decidem viver a vida como quer. Não apenas numa ilusão de liberdade, mas também numa ilusão de segurança econômica, numa ilusão de bens materiais. Muitos acham que os bens materiais vão suprir a falta da presença de Deus, a falta da presença do Pai. Por quê? Porque muitas vezes tem dinheiro, tem um bom emprego, tem um bom cartão de crédito, ganha bem, tem saúde, aparentemente está tudo bem, não precisa de Deus. E aí é que começa o verdadeiro engano. Por quê? Porque o dinheiro, irmãos, o dinheiro é algo amoral. Eu vou repetir, o dinheiro é algo amoral. Como assim? Amoral porque ele pode se tornar imoral ou pode se tornar moralmente também. Tudo vai depender de quem está usando. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então o dinheiro em si, na mão de quem vai usar para a glória de Deus, é bênção. O dinheiro na mão de quem sabe usar é bênção. O problema aqui é quem confia no dinheiro, quem confia nas riquezas, quem confia nos bens materiais. Há muita gente por aí saindo da presença de Deus, saindo da igreja, saindo da presença do Pai, escolhendo ir para o mundo, pensando que o dinheiro vai ser o seu Deus, pensando que o dinheiro vai cuidar dele, mas dinheiro acaba. Dinheiro uma hora esgota. Dinheiro não é sempre que tem, pode vir a crise, pode vir a dificuldade. E aí, cadê o dinheiro? O que vai acontecer? Acontece aqui, meus irmãos, que nós percebemos que o dinheiro é para ser usado, não ser usado por ele. O dinheiro é para nós dominar ele, não ele dominar nós. Mas o jovem confiou muito nas riquezas que ele tinha. Tanto é que ele pede parte da herança do pai, que está aqui no versículo 13. O versículo 12, ele diz assim: dai-me os bens que me cabem. Ele confiou naqueles bens. Ele confiou naqueles recursos que ele recebeu naquele momento. Só que recursos terrenos, humanos, são falhos, acabam. E aconteceu o quê? Aconteceu que quando ele tinha recebido toda aquela herança dia a dia foi acabando. Dia a dia foi se esgotando. Dia a dia foi saindo pelo vão dos seus dedos. E ele foi percebendo que ele não tinha domínio sobre tudo aquilo e foi perdendo. E foi se tornando cada vez mais pobre. Foi se tornando cada vez mais dependente, sabendo que não poderia confiar no dinheiro, nem nas riquezas. Aqui, veja bem, uma nota de 100 reais, ela pode pagar uma prostituta, ela pode comprar uma droga, mas pode também alimentar um faminto. É por isso que eu estou falando para você que o dinheiro é amoral. Ele pode ser usado para o bem. Ele pode ajudar uma pessoa que está passando por necessidade. Ele pode sustentar você de maneira legítima, mas ele também pode ser usado para o mal. Então aqui esse jovem vai ter uma falsa segurança no dinheiro, achando que os bens materiais vão suprir a necessidade que ele tinha na casa do pai. Mas o materialismo, presta atenção, as coisas materiais não conseguem suprir a necessidade da presença de Deus. Há pessoas que são muito ricas, há pessoas que têm muito dinheiro, mas mesmo assim são pobres espirituais. Porque aquele que tem muito dinheiro e só tem dinheiro é pobre espiritual. É preciso ter Jesus no seu coração. É preciso ter Deus na sua vida. É por isso que tem muitas pessoas que dessa forma, com muito dinheiro, com muitos recursos, com muitos bens materiais, com fazendas, carros, dinheiro no banco, contas, investimentos, enfim, muitas pessoas como essas estão tentando sobreviver, pensando em suicídio, pensando em tirar a vida. Por quê? Porque há um vazio existencial dentro do coração que só pode ser preenchido pela presença do Pai. Um vazio existencial dentro da alma que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Porque os bens materiais que você tem aí na tua casa, no teu lar, eles não podem suprir a necessidade do Pai. Por isso não adianta dizer: eu vou servir a Deus aqui em casa. Não, irmãos, você precisa voltar para a casa do Pai. Você precisa voltar para a casa do Senhor. Você precisa estar conectado com o Pai. Acesso a todo momento, a toda hora. A não fazer como esse jovem aqui, que simplesmente desligou-se do Pai e foi tentar viver a sua vida. Não tenta viver a sua vida. A sua vida, que você pensa que é sua, ela foi dada por Deus. Até para pecar, até para ficar longe de Deus, você depende de Deus. Até para cometer os teus erros longe da casa do Pai, ou entre aspas, escondidos do Pai, você precisa da presença de Deus. Assim, diferentemente desse jovem aqui, mas o nosso Deus é o Deus que, nesse momento, está disposto a perdoar. Terceira ilusão que esse jovem encontrou na sua vida, irmãos. A primeira ilusão é a ilusão da falsa liberdade. É a ilusão de que os bens materiais, que as coisas terrenas, que as coisas da terra iriam suprir a sua necessidade. A ilusão também da falsa liberdade. Agora estou longe. Agora não preciso mais cumprir regras. Agora não preciso mais ficar com esse negócio de mandamento. Não pode isso porque não pode aquilo. Falsa liberdade.
Aqui também você vai encontrar a falsa liberdade ou a falsa ideia dos amigos. Porque ele não gastou esse dinheiro sozinho. Ele não gastou a herança sozinho. Ele foi gastar com quem? Com seus amigos. E amigos aqui, entre aspas, muitas vezes, estão do nosso lado quando você tem alguma coisa para gastar. Quando você tem dinheiro. Eu lembro-me quando eu estava no mundo. Eu lembro que se você tivesse dinheiro, se você recebesse o pagamento, estava lá, cheio de amigos, entre aspas, bebendo, fumando, ou seja, entre aspas, se divertindo. Mas quando você não tem dinheiro, os amigos fogem, os amigos não estão lá. E aqui você vai notar uma falsa ilusão, uma vida de ilusão com amizades. Muitas vezes amizades nem sempre vão te levar para o caminho bom. 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. A jovens, principalmente a pessoas que se iludem com as amizades. Por quê? Porque, evidentemente, irmãos, as amizades muitas vezes, elas levam para o mau caminho. A minha avó já dizia, minha mãe já dizia, cuidado com as amizades, aquele ditado popular, diga-me com quem anda que eu te direi quem é. E é um princípio bíblico também, porque está lá no Salmo 1. A Bíblia diz assim, é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. E você vai notar que muitos que estão sendo levados por amizades, por quê? Porque muitos são levados por essa falsa amizade, mas por causa dos grupos. Ah, meus amigos fazem isso, eu vou fazer também, eu não posso ficar de fora, eu preciso ser legal como eles. Eu preciso ser aceito por aquele grupo, ser aceito por aquele pessoal. E aí é que surge o problema. Houve um tempo em que era moda sapato do bico fino. E um certo vendedor mostrou o sapato para um jovem, fazendo com que aquele jovem comprasse aquele sapato. O rapaz disse para ele, esse sapato é muito feio, é horrível, eu não uso sapato. Aí o vendedor respondeu, mas é o sapato da moda, é o sapato que agora está na moda e todo mundo está usando. Aí o jovem disse assim, todo mundo está usando? Então eu vou usar também. E comprou aquele sapato. Mesmo não gostando de sapato, usou o sapato porque os outros estavam usando. E eu lembro por mim, é assim mesmo. Tem vezes que você não gosta de usar uma roupa, mas porque todo mundo está usando, você vai usar também. Tem momentos que você não tem nem dinheiro para comprar uma roupa, mas porque os outros estão usando, você vai usar também. A falsa ideia dos amigos, a influência dos amigos. Ah, porque os amigos estão bebendo, tá todo mundo bebendo, eu vou beber também. Ah, porque os amigos entraram na droga, na cocaína, eu vou entrar também. Falsa ilusão das amizades. As amizades más levam ao precipício, ao abismo e até ao inferno. E nós precisamos estar atentos com a ilusão das falsas amizades. E por último aqui, qual é a tua escolha? Uma vida de ilusão ou uma vida de verdade? Esse jovem escolheu, dado momento, uma vida de ilusão. Ilusão de uma falsa liberdade, ilusão com os bens materiais, ilusão com falsos amigos, falsas amizades. Medite nessas falsas amizades. Medite quem são os teus amigos. Medite quem são os teus amigos que estão te levando para o bem. Eles estão te levando para o bem ou estão te levando para o mal? Eles estão te levando para perto de Deus ou para longe de Deus? As amizades que você tem te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? E por último, a ilusão de uma vida longa, quando na verdade é uma vida curta. A ilusão, irmãos, de que tem vida, quando na verdade está morto. Como assim? Esse jovem pensou que agora ele ia curtir a vida. No dia que ele saiu da casa do pai, ele estava pensando, a partir de hoje, vou curtir a minha vida. A partir de agora, vou ter a minha vida. E na verdade, ele foi perceber, irmãos, que quando ele saiu da casa do pai, ele começou a morrer. Morrer não apenas aqui espiritualmente, mas morrer moralmente, morrendo também dia a dia. Porque a tristeza, o vazio foi tomando conta da sua alma. E muitos hoje dizem, eu estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo a minha história. E na verdade está morto espiritualmente, longe da casa do Pai. Qual é a tua
escolha: uma vida de ilusão ou uma vida de verdade? Por quê? Porque muitos estão vivendo nessa vida falsa, essa falsa vida, achando que estão desfrutando da vida. E eu digo para você, a verdadeira vida está em Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdadeira vida. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, amigo, internauta que está aí, quer curtir a vida? Aceite Jesus. Quer aproveitar a vida? Ande sempre com Jesus. Ele é a verdadeira vida. Eu digo isso para você, porque experimentei muitas coisas fora da presença de Deus, muitas coisas. Só que nada se compara com a presença dele na nossa vida. Ele é a verdadeira vida. Agora, esse jovem toma uma decisão. Esse jovem, estando lá no meio dos porcos, a Bíblia diz que ele vai cair em si. Caindo em si, ele vai tomar consciência. Ele vai olhar para dentro, ele vai se examinar. Examinar a si mesmo, cair em si. Olhando para dentro dele, ele vai observar que a vida dele estava uma ilusão. E aí o que vai acontecer, irmãos? Ele vai ver três verdades, três realidades. A primeira realidade é o afastamento da casa do Pai, que ele estava longe. A primeira realidade aqui é que pior do que a presença do mal, pior do que estar lá no meio dos porcos, pior do que estar comendo alfarrobas, pior do que estar no meio daquela lama, daquela situação, é a ausência da presença do Pai, a ausência da presença de Deus. Pior do que estar no mundo, irmãos, é estar longe da presença de Deus. Essa é uma grande verdade. E nós precisamos andar na presença do Pai. O Pai nos satisfaz. O Pai é o dono de tudo. O Pai é o Senhor de tudo. O Pai tem amor para dar. O Pai tem carinho para dar. O Pai, Ele cuida de nós. O Pai coloca cerca, limites protegendo, porque o Pai vela pela minha vida e vela pela tua vida. O Pai tem ciúme de nós. O Pai não quer nos ver longe. O Pai nos quer perto. O Pai nos quer na mesa com Ele, se alimentando daquilo que é dele, estando na presença dele, estando junto com os filhos dele, desfrutando daquilo que é dele, para a honra e para a glória dele. O Pai deseja que você volta hoje, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo. Chega de viver uma vida de ilusão, chega de viver uma vida de falsas amizades, chega de viver uma vida onde você confia no dinheiro, nas riquezas, nos prazeres, nas coisas da terra. Chega de viver uma vida longe da presença do Pai. A presença do Pai satisfaz. A presença do Pai, ela alimenta nosso coração, alimenta a nossa alma e satisfaz a nossa vida. Preenche o vazio, a existência que existe muitas vezes. Aqui, quando descobrimos essas coisas, irmãos, quando descobrimos que a presença de Deus é suficiente, as coisas começam a melhorar. Por quê? Nos cai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós notamos aqui também que esse jovem descobriu que o problema não era a crise econômica ou a escassez dos recursos. O problema aqui é o afastamento da casa do Pai. O problema, meu irmão, não é a crise, o problema, a dificuldade, o passar fome, o passar tristeza, as amizades falsas. O problema é a falta da presença daquele que tudo pode, tudo tem, tudo conhece, tudo é o nosso Pai. A nossa essência, Pai é a nossa essência. E nós precisamos da essência do Pai. O peixe não vive fora da água. O animal não vive sem comer das coisas da terra. E o servo de Deus, o crente, ele não vive sem a presença do Pai. Porque ele vai morrer espiritualmente, ele não consegue, ele não aguenta. Agora aqui outra realidade. Aqui a Bíblia chama de pecado, é tão atraente, mas traz péssimos resultados, irmãos. Longe da presença de Deus. E uma outra realidade, uma outra verdade que ele vai ver, perceber, é que não basta cair, é preciso levantar. Outra verdade. Porque ele caiu, levantou-se e foi ter com o Pai. Mas a Bíblia diz assim, que caindo em si, isso que é interessante. Caindo em si significa olhando para dentro de si, olhando para a sua consciência, começando a perceber, meu Deus, olha a situação que eu estou. Olhe o jeito que eu estou aqui nesse momento. Olhe aonde eu vim parar. Olha quem eu era e quem eu sou.
Olha meu estado atual e olha o estado que eu estava, onde se encontrava. Ele começa a olhar para aquela situação, só que apenas não reflete, apenas não tem reflexão, mas tem também atitude. Ele vai refletir, ele vai pensar, ele vai cair em si, mas ele vai agir também. Ele vai tomar uma decisão. Não, eu vou voltar para a casa do Pai. Levanta-se, começa a andar, um passo aqui, um passo ali, vai andando, e talvez o diabo e os maus pensamentos na cabeça dele dizendo: não adianta, ele não vai te receber, para você já não tem mais jeito, o irmão teu não vai gostar de você, você não será bem-vindo. Mas a verdade é que ele foi avante, ele foi em frente, ele foi seguindo, e ele voltou para a casa do Pai. E quando ele estava retornando lá, o Pai estava de braços abertos. Por quê? Porque a porta da reconciliação com Deus nunca se fecha. Nunca se fecha a porta da reconciliação. Os braços do Pai sempre estarão abertos enquanto for a dispensação da graça para nos receber. Agora aqui ele caiu em si, voltou para a casa do Pai e pediu perdão para o Pai. A outra verdade é que nós precisamos nos arrepender. A realidade do perdão, a verdade do perdão. Deus é um Deus que perdoa, porque Ele foi lá, abraçou aquele filho. E não apenas é a emoção do abraço, não apenas o abraço, o beijo, uma demonstração de amor, mas também a atitude desse pai. Enquanto o filho estava lá, se alimentando de migalhas, se alimentando das alfarrobas, das comidas dos porcos, o pai estava cuidando e zelando do bezerro cevado, do melhor bezerro, do melhor novilho, alimentando ele. Para quê? Para que o dia que aquele filho voltasse, olha, esse aqui vai ser para ele. Eu tenho algo para você. Deus tem coisas grandes e maravilhosas reservadas para você. Deus está cuidando de coisas e está zelando para lhe dar no tempo certo. Deus tem coisas grandes a lhe mostrar e a lhe dar. Deus tem algo grande para quem está longe, para que a hora que você voltar Ele vai te mostrar e vai colocar nas suas mãos, para você entender que Deus é maravilhoso. Deus manda, e ali na presença do Pai, colocar a melhor roupa que estava guardada, cheirosa, limpa, para colocar na presença dEle. Porque o Pai tem coisas limpas para nos dar. O Pai tem coisas que são perfumadas, boas no sentido espiritual para nos dar. O bom cheiro de Cristo, o cheiro da presença, o cheiro da glória, a limpeza, a pureza, a santidade. É isso que Deus tem para nós. Diferentemente daquela sujeira, daquele mau cheiro em que nós nos encontrávamos, dividindo comidas com porcos, tendo um paladar, um apetite de porcos, tendo que dividir coisas com aqueles porcos, naquela situação, porque o inimigo leva à humilhação, o inimigo leva pessoas a viver numa situação humilhante muitas vezes, no pecado, numa cegueira total. Mas quando a pessoa cai em si, é preciso levantar e voltar, porque o Pai está de braços abertos para receber. E hoje, o Pai está de braços abertos para receber você. Você que pecou, você que transgrediu, você que por uma acaso saiu da casa do Pai e já talvez não tem nem forças para voltar. O Pai está dizendo para você hoje: volta logo. O Pai está de braços abertos para você, dizendo: retorna enquanto é tempo. Eu tenho muito para lhe dar, a melhor roupa, o calçado dos pés. Irmãos, calçado nos pés, porque quem andava descalço era escravo. E você não foi chamado para ser escravo, você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para sentar na mesa do Pai, você não foi chamado para sentar lá fora. Você foi chamado para ser alimentado com um pão vivo que desceu do céu, com vestes limpas, não com vestes sujas. Como que está as suas vestes? Como que está as suas vestes aos olhos do Pai? O Pai tem vestes limpas para lhe dar. Glória a Deus. O Pai deseja mudar a tua história, mudar a tua vida, tirar tudo aquilo que está sujo, tirar tudo aquilo que está fétido, mal, cheiroso,
tirar tudo aquilo que está incomodando e lhe dar um banho de graça, um banho de misericórdia, um banho na presença dele, limpar você, cuidar de você. Deixa Deus trabalhar na tua vida. A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós, irmãos, que vai dar para ele o melhor roupa, o melhor calçado, vai colocar um anel no dedo. Anel no dedo significa: sou da família, não sou apenas uma criatura, não sou apenas mais um, mas eu tenho nome, eu sou filho dele, eu tenho autoridade agora para comprar, para vender, eu tenho autoridade para ir e para vir. Anel no dedo significa poder, autoridade, direito concedido. É isso que Deus quer lhe dar, é isso que Deus quer lhe abençoar. Deus deseja nesta manhã estar lhe abençoando com poder e com autoridade. Deus tem muito para você ainda, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aqui. Essa palavra, essa live precisa chegar em lugares aonde talvez você nunca imaginou que ela poderia chegar. Ela precisa ser compartilhada com alguém, com aquela pessoa que está afastada, com aquela pessoa que está longe da casa do Pai. Meu irmão, não se iluda com esse mundo é ilusão. Esse mundo é simplesmente ilusão, é tudo falso. Uma hora você vai perceber, uma hora você vai cair em si, que não adianta ficar longe da presença do Pai. Não vá pela cabeça da maioria, não vai pela cabeça daqueles que confiam nas riquezas e confiam nas coisas materiais. Volta para a casa do Pai, porque Ele está de braços abertos, pronto a lhe perdoar. Deus vai lhe perdoar sim. Deus vai voltar novamente a lhe dar tudo aquilo que você tinha. E quando eu falo aqui, eu falo das coisas espirituais. O perdão é uma realidade mais profunda da Bíblia. O perdão foi feito por Cristo lá na cruz do Calvário, de braços abertos. Ele perdoou-nos. Eu vejo aqui que na realidade do Pai estava esperando por aquele filho, esperando, alimentando o desejo de conversar com o filho, de se relacionar com o filho. Nós vemos aqui a realidade do perdão, aonde todo mundo que estava olhando para aquele jovem, porque eu imagino que a hora que o pai vai ao encontro do filho, tem várias pessoas, os empregados estão todos ali. O filho mais velho também vai logo chegar. Tem gente, nós olhando com expectativa para aquele momento. Só que os empregados olhavam para o filho como um mendigo. Quem olhava para aquele filho, olhava ele como um mendigo, como um simples servo. Mas o pai olhava ele como filho. Tem gente que olha para você, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, olha você e diz assim: esse é mais um, esse é um coitado, esse é uma coitada, esse daí é um Zé Ninguém. Mas Deus olha para você como um filho, e Ele deseja que você esteja na mesa com Ele, para desfrutar de um banquete. É o que Ele disse para a igreja do Apocalipse, da igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei contigo e tu comigo. Deus quer cear contigo, Deus quer desfrutar de um banquete. Amém? A realidade do perdão. Deus está disposto a perdoar. E por último, uma outra realidade, uma outra verdade que nós vemos aqui, porque a vida é uma escolha, é a verdade da vida. Como assim? O texto bíblico diz aqui em Lucas capítulo 15, versículo 24: porque este meu filho estava morto, quando na verdade ele pensava que estava vivo. Quando na verdade ele estava pensando que estava numa ilusão, ou melhor, ele estava numa ilusão, ele estava vivendo uma ilusão, achando que estava vivendo a vida, e quando na verdade o texto está dizendo: meu filho estava morto, mas a verdade é que aquele que agora volta para a casa do Pai, ele já não está mais morto. O texto diz: estava morto e reviveu, estava perdido, achando que estava bem, mas foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus, louvado seja Deus. Comece a se alegrar, comece a regozijar, comece a deixar a alegria entrar no teu coração. Por quê? Porque um dia você estava perdido, um dia você estava achando que tinha vida e na verdade não tinha, você estava morto, e Deus lhe trouxe para a casa dele
Hoje você está na casa do Pai. E quem está na casa do Pai tem vida. O texto está dizendo que o filho estava morto longe, mas agora perto está na casa do Pai e ele tem vida. Ele está vivendo. Ele está desfrutando da presença. É um avivamento que chega na casa do Pai. Deus deseja trazer verdadeira alegria para a minha vida e para a tua vida. Deus deseja mudar a nossa história hoje. Porque um dia nós estávamos mortos em delitos e pecados, como está lá em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 1 também. Mas agora estamos vivos para a glória dEle, na presença dEle. Deus deseja mudar a nossa história. Amém? Como que está a sua vida hoje? Uma vida de ilusão ou uma vida de verdade? Em quem você tem confiado? Nas riquezas? Nos amigos? Nos bens materiais? Nos prazeres desse mundo? Ou confiado na presença de Deus? Você está vivendo uma vida de falsa liberdade? Pensando que está longe da casa de Deus, não precisa cumprir regras, não precisa ter mandamentos, não precisa ter ninguém olhando para você? Uma falsa liberdade? Ou você está protegido na casa do Pai? Ou você está sendo guardado, zelado da melhor forma? Como que estão as suas vestes aos olhos do Pai? Como que você é visto aí fora? Você é visto simplesmente como mais um? Ou você é visto como um filho? Deus deseja mudar a tua história hoje. Qual a tua escolha? Uma vida de verdade, na verdade, ou uma vida de ilusão? Deixa Deus trabalhar teu coração. O que impede você de voltar para a casa do Pai hoje? O que impede você de começar a voltar, a cair em si, levantar-se e ir buscando a presença de Deus? Procura uma igreja perto da tua casa, meu amigo. Ah, pastor, mas esse negócio de igreja, meu irmão, você precisa sim buscar uma igreja. Ah, mas vai ter muita gente lá que não gosta de mim, vai ficar me olhando. Não dê atenção para fulano e ciclano. Não dê atenção para os empregados da casa do Pai, nem para o outro filho mais velho. Você precisa focar no Pai. Você precisa buscar o Pai. Você precisa estar na presença do Pai. Igreja é uma família. E toda família tem problemas. Toda família tem muitas vezes uma briguinha entre um irmão e outro. Toda família tem isso. E muitas vezes dentro da igreja também tem aquele que não simpatiza muito com um, simpatiza muito com o outro. Mas você precisa estar lá. Porque assim como tem aquele que não simpatiza muito com você, que não vai muito com a tua cara, tem aquele que lhe abraça, tem aquele que lhe ama, tem aquele que sente a tua falta. Mas quem mais sente a tua falta hoje é o Pai. Volta para lá. Começa a adorar a Ele, começa a buscar a Ele. Pega hoje, sexta-feira, vá lá. Procura uma igreja próximo da sua casa. E começa a voltar a adorar, começa a voltar a buscar. Começa a voltar novamente a fazer aquilo que você fazia, a pregar a palavra, a cantar, a evangelizar, a orar, a buscar a face do Senhor, a estar em comunhão. Os dias estão se findando. O mundo está cada vez pior, está cada vez mais tenebroso. E Deus deseja lhe salvar. Ele está de braços abertos hoje, esperando você. Saiba que hoje Deus está de braços abertos lhe esperando lá. Retorna em nome de Jesus. Vamos para a casa do Pai. Pastor, e aquele que está na casa do Pai já está. Aquele que já está na casa do Pai, valoriza o que você tem. Valoriza a presença do Pai. Não tenha vontade de experimentar o mundo lá fora. Não tenha vontade de dividir comida com porcos. Não tenha vontade de sair da presença e da mesa do Pai. Não tenha vontade, porque aí valoriza a presença dele. A presença dele vale mais do que tudo. A presença dele vale mais que qualquer bem material, que qualquer outra coisa. Valoriza a presença. Valoriza as vestes limpas que você tem. Valoriza o calçado nos pés, a salvação, o evangelho que você vive. Valoriza o anel no dedo, o poder, a autoridade que você tem. Muitas vezes você tem e não percebe que tem, como o filho mais velho. Valoriza o que você tem. Olha, você tem o teu nome escrito no livro da vida. Você pode desfrutar da presença de Deus a qualquer momento, quando você ora, quando você vai orar e tem na presença de Deus. Você pode estar na presença dele, você tem autoridade para repreender o mal, repreender demônios. Você tem esse poder. Você tem essa autoridade. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus lhe dê graça em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu fico grato a Deus pela palavra nesta manhã. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu pedi essa palavra ontem à noite, e eu pedindo uma palavra e lendo aqui, e de repente Deus coloca essa palavra no meu coração. Eu louvo a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. E essa palavra precisa ser compartilhada com quem não é evangélico, ou principalmente com quem está afastado. Compartilha. Aí você diz, pastor, mas a pessoa nem gosta de crente. Não. Irmão, quem faz a obra é Deus. Quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Nós apenas pregamos. Como assim? Apenas lançamos a semente. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele que dá o crescimento. Graças a Deus. Vamos estar orando. Quem precisa de oração, coloque aí o seu pedido de oração. Hoje, mais uma vez, estaremos orando pela vida dos irmãos, pela casa dos irmãos. E, irmãos, hoje também, antes de orar, deixa eu dar um aviso aqui. Hoje nós temos culto ali no Ministério Avivamento Pleno, Rua Couto Magalhães, 1133. Hoje temos um estudo da Palavra de Deus sobre o islamismo. Vamos falar aí sobre o Islã. E eu convido você para estar ali comigo, convido você para estar ali com a sua casa, com a sua família, hoje e também domingo. Amém? Nós estivemos ali na igreja durante essa semana quase toda, menos segunda-feira, nós estivemos ali buscando a presença de Deus. Eu creio que Deus se agrada disso, de estar na presença dele. Vamos estar orando? Querido Deus e Pai, Senhor, eu te dou graças por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor nos tirou, Pai, daquela vida de ilusão, a ilusão das falsas amizades, a ilusão da falsa liberdade, a ilusão dos bens materiais, a ilusão, Pai Santo, de estar longe da Tua presença. Querido Deus, e hoje estamos tentando viver a verdade de estar na presença do Pai, a verdade do perdão, do arrependimento todos os dias, a verdade, Senhor, da Tua graça, da Tua glória, da verdadeira vida, da vida em abundância na Tua presença. Deus querido, eu te dou graças pela vida daqueles que estão ouvindo essa palavra e peço na oração agora em nome de Jesus, perdoa pecados, perdoa essa pessoa, perdoa ela, Pai, dá forças para ela voltar para a Tua casa, dá forças para ela retornar para a igreja, convence do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo, ajuda ela a voltar. Talvez está dizendo, mas eu não tenho força para retornar. Ajuda, Espírito Santo, fortalece, Espírito Santo. Querido Deus, no nome de Jesus eu peço a Ti, também cuida do Teu filho e da Tua filha. Cuida, Senhor meu Deus, daqueles que estão nesse momento, nessa live de oração. Abençoa o trabalho, abençoa a casa, abençoa o casamento, abençoa os filhos. Guarda, Senhor, coloca Teus anjos guardando, protegendo. Abençoe a nação brasileira. Senhor, cuida de cada um de nós. Abençoe, Pai, em todas as áreas da vida. Coloca a Tua mão forte, repreende o mal, repreende a enfermidade nesta manhã, repreende a doença nesta manhã, queima toda a doença, toda a enfermidade em nome de Jesus. Querido Deus, traz alegria a esse coração que está entristecido, esse coração que está machucado. Traz, Pai, cura, liberta, traz alegria, Senhor, em nome de Jesus. Que a paz do Teu Espírito esteja em cada vida, Senhor, em cada família nesta manhã. Abençoa todas as famílias que estão aí pedindo oração, poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu encerro essa live em nome de Jesus e quero já cumprimentar aí os meus irmãos. Irmã Solange Repiso, Deus abençoe toda a sua casa. Irmã Ruth Vaz, Deus abençoe toda a sua casa também, da irmã Ruth. Irmã Jane, Deus abençoe a todos vocês. Irmã Helena, a minha mãe também, Deus abençoe. A Marilda, a minha tia, Deus abençoe. Tinerelba, Solange, irmão Norton, irmão Alcione, glória a Deus pela vida de vocês. Irmã Carla, pastor Reinaldo, Deus abençoe. Irmão José Carlos, Deus
abençoe poderosamente. A irmã Anailka, o irmão Adriano Berger. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Alcione. Glória a Deus, irmão Alcione. Irmão Johnny, Deus abençoe. Estamos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra? Só bater o like aí, irmãos. Eu entendo que você está grato a Deus por essa palavra. Amém? Lá na igreja você diz amém. Mas como eu não escuto você, eu só vejo, então eu percebo que você diz amém quando você bate o like ali. Glória a Deus. Irmã Carla, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Hoje um culto maravilhoso, eu creio assim, para a glória de Deus. Vamos estar orando, louvando e também ouvindo a sua palavra. Graças a Deus. Uma ótima sexta-feira a todos. Deus vos abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã Ruth. Fique na paz aí e que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas.